Ninguém te contou isso. Mas Daniel não sobreviveu à cova dos leões por sorte, nem apenas por fé. Ele sobreviveu por um motivo que assusta quando você realmente entende. E quando você percebe o que estava acontecendo naquela noite, tudo muda completamente. Imagine o silêncio, a escuridão, o som dos leões respirando ao redor. Não havia saída, não havia ajuda, não havia plano humano possível. Daniel sabia disso, e mesmo assim, ele não tentou fugir, não entrou em desespero, não negociou com o medo. Isso já deveria te fazer pensar. Por quê? Porque naquele momento, a maior batalha não era contra os leões. Era invisível. Antes de chegar à cova, Daniel já estava sendo observado. Ele não era apenas mais um homem em um reino poderoso. Ele se destacava. Sua postura, sua disciplina, sua fé, tudo chamava a atenção. E isso começou a incomodar pessoas ao redor dele. Aqui está o primeiro ponto que quase ninguém percebe. Daniel não caiu na cova por erro. Ele foi colocado lá por causa daquilo que ele representava. E isso muda tudo, porque existem momentos na vida em que você não está sendo atacado por fraqueza, mas exatamente por estar fazendo o certo. E isso é difícil de aceitar. Os líderes daquele tempo criaram uma armadilha perfeita. Eles sabiam que Daniel jamais abriria mão de sua fé. Então criaram uma lei que tornava isso um crime. Eles não foram contra ele diretamente. Eles manipularam o sistema ao redor. Agora para e pensa nisso. Quantas vezes o ambiente ao seu redor tenta te pressionar a mudar quem você é? Daniel teve uma escolha. Simples, mas extremamente difícil. Parar ou continuar. E ele escolheu continuar, mesmo sabendo das consequências. Esse é o momento que define tudo, porque a decisão que você toma antes da crise determina quem você será dentro dela. Quando Daniel foi lançado na cova, a história parece simples à primeira vista. Um homem fiel, protegido por Deus, sobrevivendo a um milagre. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo ali, algo que poucos param para enxergar. O rei, que gostava de Daniel, passou a noite sem dormir. Ele estava inquieto, perturbado, esperando pelo pior. E ao amanhecer, correu até a cova com uma pergunta carregada de desespero. Daniel, o seu Deus conseguiu te livrar? Essa pergunta revela tudo. Até mesmo quem tinha poder não tinha controle sobre o que realmente importava. E então vem a resposta. Calma, firme, sem medo. Daniel estava vivo. Mas não apenas vivo, intacto. E é aqui que o mistério começa a se intensificar. Porque leões não ignoram presas. Leões não simplesmente decidem não atacar. Então o que realmente aconteceu naquela noite? A resposta mais comum é: Deus fechou a boca dos leões. Mas isso levanta outra pergunta ainda mais profunda. Como? E por que naquele momento específico? É aqui que o motivo assustador começa a aparecer. Daniel não foi protegido apenas para sobreviver. Ele foi preservado para mostrar algo que precisava ser visto, entendido e lembrado. Aquela situação não era apenas sobre ele, era sobre todos que estavam observando, sobre o rei, sobre os líderes, sobre o povo, e talvez, sobre você hoje, porque existe um padrão que se repete. Pessoas que permanecem firmes, mesmo sob pressão extrema, acabam revelando algo que palavras não conseguem explicar. E isso incomoda, porque expõe a verdade. Agora pensa comigo. Se Daniel tivesse desistido antes, nada disso teria acontecido. Nenhum milagre, nenhuma transformação, nenhuma mensagem. E esse é o ponto mais ignorado dessa história. O milagre não começou na cova. Começou na decisão, e é aqui que tudo fica ainda mais intenso, porque o que aconteceu naquela noite não foi apenas proteção física, foi uma demonstração de autoridade espiritual, algo que vai além da lógica, algo que desafia qualquer explicação comum. E isso é exatamente o que torna essa história tão poderosa, e ao mesmo tempo, tão desconfortável, porque ela mostra que existe algo maior em jogo, algo que não vemos, mas que influencia tudo. Agora eu quero que você pare por um segundo e pense: o que você faria se estivesse no lugar de Daniel? Continuaria firme? Ou cederia à pressão? Essa pergunta não é teórica, ela é real, porque todos nós enfrentamos momentos em que precisamos escolher entre o que é fácil e o que é certo. E essa escolha define o resultado. Daniel não negociou, não adaptou sua fé, não tentou facilitar.
Ele permaneceu, e isso teve um custo, mas também trouxe uma consequência inesperada. O rei, que antes apenas respeitava Daniel, passou a reconhecer algo maior, algo que ele não podia controlar, algo que ele não podia ignorar. E essa mudança é poderosa, porque quando alguém vê algo real acontecendo diante dos próprios olhos, não tem como fingir que não viu, e é exatamente isso que aquela noite fez. Ela expôs uma verdade que não podia mais ser escondida. Agora chegamos ao ponto mais profundo de todos, e talvez o mais assustador. Daniel não foi poupado da situação, ele foi colocado dentro dela. Isso muda completamente a forma de ver tudo, porque muitas vezes acreditamos que proteção significa evitar problemas. Mas e se, na verdade, significa passar por eles, com um propósito? E se as situações mais difíceis da sua vida não forem acidentes, mas cenários preparados para revelar algo maior? Essa ideia assusta, mas também liberta, porque muda a forma como você enxerga cada desafio. Agora não é mais sobre porque isso está acontecendo comigo, mas o que isso está revelando? E essa mudança de perspectiva é transformadora. Daniel não saiu da cova apenas como alguém que sobreviveu. Ele saiu como alguém que revelou algo. E isso impactou todos ao redor. Agora a pergunta volta para você. O que suas decisões estão revelando? Você está cedendo ao medo, ou permanecendo firme? Você está tentando evitar a cova, ou entendendo o propósito dela? Porque no final, não é sobre os leões. Nunca foi. É sobre quem você decide ser quando está cercado por eles. E essa é a parte que ninguém fala. O verdadeiro motivo de Daniel ter sobrevivido não foi apenas proteção divina. Foi porque ele estava alinhado com algo maior. Algo que precisava acontecer. Algo que precisava ser visto. E talvez, algo que precisa ser lembrado hoje. Agora eu quero ouvir de você. Se estivesse no lugar de Daniel, você faria o mesmo? Comenta aqui embaixo, porque essa resposta pode dizer muito mais sobre você do que imagina. Se esse vídeo te fez pensar de uma forma diferente, deixa o like agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E se você quer continuar entendendo histórias profundas, mistérios e revelações que quase ninguém percebe, se inscreve no canal, porque às vezes, o maior livramento não é fugir da situação, é sobreviver a ela por um motivo que poucos conseguem entender.